Mateus 6, a partir do verso 1. Glória a Deus. Bora? Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, saiba que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, como a gente cantou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eu lhes digo verdadeiramente, que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Lê rapidinho comigo, Mateus 5:20, um capítulo antes. E aí você pode voltar para o capítulo 6, verso 1. Mateus 5:20, pois eu lhes digo, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Amém? Bom, Jesus, ele era um homem judeu, cumpriu toda a lei, Jesus foi circuncisado, Jesus decorou a Torá, Jesus não negou ser mestre, Jesus negou ser bom mestre. Ele negou ser bom e disse que bom era somente Deus. Jesus era um judeu. Jesus era um judeu, inclusive, muito devoto. E baseado na cultura de sua época, na forma como as coisas se desenharam na nação de Israel, Jesus estava ensinando para aquele povo como era a verdadeira espiritualidade e a profunda espiritualidade. Existia um nome, e que na sua Bíblia e na minha Bíblia está como obras de justiça, que era a palavra sedáqua, que era um pilar da espiritualidade de todo judeu. Qual era o pilar da espiritualidade do tempo daquela época? Eram 3 coisas que todo homem que se dizia um judeu devoto fazia, a saber, a que nós lemos. A primeira delas é esmola, a segunda, oração, e a terceira, jejum. Todo judeu devoto fazia essas 3 coisas e tinha como princípio fazer todas elas. O texto que nós lemos, ele está dentro de um compêndio que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, que é o Sermão do Monte, muito conhecido pela maioria das pessoas. É o grande discurso doutrinário de Jesus, de como ele ensina que é o reino dos céus. E aqui ele está caminhando para o fim,
mostrando para mim e para você qual é a verdadeira cidadania do reino de Deus. Por isso, vamos aprender aqui hoje, talvez um contraste entre essa espiritualidade dos fariseus e a verdadeira espiritualidade cristã. Amém? A partir desse alerta, a gente vai ver algumas coisas, a começar por essa espiritualidade que Jesus vai mostrar no capítulo 5, aí no verso 20 que a gente leu, de que ela deve ser muito superior à dos fariseus. Os fariseus faziam o que lhes era mandado. Os fariseus cumpriam à risca. Jesus vai dizer para mim e para você que a nossa justiça, ela tem que ser muito superior à dos fariseus. Nós somos o povo que não faz porque tem uma lista para fazer. Inclusive, grande parte dos fanáticos daquele tempo, os fariseus, eles tinham a tradição até em muitos momentos acima da lei. Eles tinham os costumes acima da lei. Eu estava conversando com a Nina ali antes de subir, a gente estava falando sobre Corban, que era uma tradição onde os fariseus colocavam oferta no gasofilácio, ao invés de ajudar os seus pais que estavam em necessidade, simplesmente porque a tradição mandava. Então, a primeira coisa que a gente aprende sobre a espiritualidade dos judeus é que ela pode ser contabilizada, ela pode ser vista e ela pode ser julgada. Qualquer espiritualidade que se apresente para mim e para você, em que ela pode ser medida, em que eu posso olhar para a Duda e falar assim, hoje a Duda está espiritual, hoje a Duda não está espiritual. Qualquer espiritualidade que cabe em um terno e uma gravata, ela é farisaica. Qualquer espiritualidade que eu possa olhar para alguém, bater o olho e achar que eu sei que essa pessoa é espiritual, é uma espiritualidade morta, é uma espiritualidade vazia de sentido, querido. A espiritualidade, ela não pode ser colocada numa planilha do Excel. A espiritualidade, ela não pode ser colocada numa vestimenta apenas. Inclusive, os fariseus, eles tinham o costume de usar roupas longas, onde na barra de suas roupas havia lei escrita. E eles oravam em público, faziam tudo em público. E é sobre essa espiritualidade que nós iniciamos falando. Era uma espiritualidade que o tempo todo era visível, era vista. Os fariseus, eles eram hipócritas, não porque eles faziam uma coisa errada, mas porque eles faziam uma coisa certa, da forma errada. Os fariseus eram hipócritas porque eles julgavam os outros como eles não eram capazes de olhar para eles mesmos. Mas Jesus, ele faz um alerta interessante, dizendo que se nós não somos capazes de ver o cisco que está nos nossos olhos, por que a gente é capaz de ver a trave? Se a gente é capaz de ver o cisco que está no olho do outro, por que a gente não é capaz de ver a trave que está diante dos nossos? Eu fico pensando que, quem que já andou de avião? Já viu? Quando você está no avião e você olha para uma cidade, e você consegue ir lá na janela e fazer assim, né? Pô, isso aqui é Divinópolis. Pequeno. E eu gosto de pensar que eu sou capaz de ver um cisco no olho do outro, porque eu estou próximo demais de uma espiritualidade que pode ser medida, onde eu estou o tempo todo observando, e eu não sou capaz de ver a trave no meu olho, porque eu não sou íntimo nem mesmo de quem eu sou de verdade. Eu estou distante de mim, onde a trave do meu olho parece um cisco, e estou próximo demais dos outros, observando demais os outros, onde o cisco do outro se torna uma trave. E aí, a nossa espiritualidade é ruída em puro julgamento. Querido, cuidado. A forma como nós julgamos o outro é basicamente o critério que teremos para sermos julgados. A falta de misericórdia que temos com as pessoas alheias é a nossa condenação. Por isso, essa espiritualidade, ela era basicamente baseada em aprovação humana. E o perigo dessa espiritualidade é que mesmo coisas boas, piedosas, como dar esmolas, pode se tornar um veneno. Ele fazia algo errado, dar esmola errado? Não, mas a forma como fazia se tornava um veneno. E existe um problema muito claro aqui, que é, se nós fazemos o tempo todo para sermos aprovados, em algum momento, isso vai entrar em conflito com ser aprovado por Deus.
Nenhum homem ou mulher é aplaudido por homens o tempo todo e é aplaudido por Deus ao mesmo tempo. Em algum momento você vai ter que desagradar pessoas para desagradar a Deus. Em algum momento você vai entrar em conflito com o sistema para estar a favor de Deus. Em algum momento nós nos deparamos com aquela cena de Jesus entrando no mais óbvio dos lugares, que é o templo, chutando as barracas. Porque não dá para agradar os homens o tempo todo. Uma espiritualidade que é baseada em aplausos dos homens, em algum momento, terminará em condenação eterna. Em algum momento, será castigada com a desaprovação de Deus. E é um perigo, porque a necessidade de aprovação das pessoas indica algo profundamente insustentável na nossa relação com Deus, que é o fato de que nós não estamos satisfeitos com o básico. A gente não está satisfeito em simplesmente pregar a palavra, a gente quer contar conversões aqui na frente. A gente não está satisfeito em um ministério baseado na verdade, nós precisamos maquiar a verdade, e como o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, eu não maquiei o evangelho para vocês, preguei ele como é, e vocês o aceitaram apesar de toda dor. Eu posso, e fico muito feliz de dizer o mesmo até hoje, mas digo que é uma tentação, e pior ainda, para quem ouve, é uma tentação maior ainda do que para quem fala, porque as palavras que saem da boca do homem, elas podem ser palavras de Deus, mas dependendo da forma como ela é encontrada em você, jurubeba se torna jujuba, e a gente começa a aceitar mentiras como verdade. Por isso tome muito cuidado com o que você tem ouvido, muito cuidado. Não se ouve qualquer coisa, não se ouve qualquer pessoa, nem todo mestre é amável. Logo, essa espiritualidade, ela é vista. Outro ponto é que essa espiritualidade, ela coloca o tempo todo que nós estamos fazendo para homens. E é interessante perceber isso porque todos os grandes líderes da Bíblia, eles lidaram o tempo todo com uma grande tensão. Que tensão era esta? A expectativa do povo versus a expectativa de Deus. Moisés andava pelo deserto o tempo todo com o povo reclamando no seu ouvido esquerdo e Deus dando direções no ouvido direito. E Moisés tinha que pender o tempo todo a desagradar as pessoas em detrimento de agradar a Deus. Não tem como. Jesus viveu isso. Elias, Eliseu, Davi, todos esses homens tiveram que passar por desagradar homens. Todos eles. Não dá para fazer nada pelos homens. Inclusive, qualquer homem ou mulher que se coloca à disposição desses holofotes em detrimento do sol da justiça, não entendeu o evangelho. Qualquer homem ou mulher que valoriza mais o apreço dos homens do que o apreço de Deus, não entendeu o seu destino. Qualquer homem ou mulher que se coloca à disposição de agradar toda e qualquer pessoa, todo e qualquer discurso, toda e qualquer filosofia humana, está desagradando a Deus. É impossível conciliar as duas coisas. Por isso nós estamos diante desse fato de que é impossível nós estarmos negligenciando isso. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. É basicamente impossível pessoas não te idolatrarem. Pessoas te idolatram. Mas uma coisa é as pessoas quererem te idolatrar, outra coisa é você receber a adoração. Uma coisa é as pessoas quererem te adorar, outra coisa é você criar um sistema onde você é o sol e as pessoas giram ao seu redor. E quando se trata da igreja de Cristo, você está procurando briga com alguém que é muito mais forte do que você. A dizer, Deus, que é o cabeça, que é o dono desse rolê. Por isso nós não podemos nos colocar numa situação onde nós estamos nos tornando ídolos. Cuidado, a espiritualidade dos fariseus mostra para mim e para você que eles não estavam satisfeitos em fazer o bem alheio. Eles estavam manipulando, sistematizando, instrumentalizando o bem ao seu favor. E isso é um perigo, porque a Bíblia, a palavra de Deus, o nome de Jesus, ele tem poder para curar, para salvar, para limpar, para transformar.
E Deus usa todo tipo de pessoa. O problema é que muita gente, diante das mudanças, se coloca como fator principal, não como instrumento. O texto vai mostrar para a gente também que, se nós analisarmos essa ideia de recompensa, eu vou ter uma didática muito simples. Se eu digo para você que vou te recompensar sobre alguma coisa, eu estou basicamente te dizendo que você terminou. A recompensa, ela vem no fim. E se nós somos recompensados pelos homens, nós estamos colocando pontos finais às coisas. Porque é isso que Jesus está falando. Se você recebe a recompensa do homem, não receberá de Deus. O seu fim está aqui. Parabéns, você recebeu aplausos dos homens. E a recompensa de Deus permanece com ele. A glória dele permanece com ele. O participar da mesa, o dividir do pão, segue com ele. Mas e você, qual é a sua recompensa? O aplauso dos homens. Por isso, o perigo de receber uma recompensa no meio do caminho, e sendo ela qual for, idolatria qual for, é que nós estamos encerrando a nossa missão. É por isso que eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque ele vai falar assim: alegrai-vos nas aflições, no meio do rolê. Porque se não tiver alegria na aflição, tem recompensa. Se eu estou alegre no meio da situação que está difícil, eu estou apontando que um dia, uma esperança vindoura vai recompensar. Eu não olho para os holofotes que brilham e que alguém acende e apaga. Estou olhando para o fim dos tempos, onde não haverá noite, e o sol vai brilhar sobre todo homem e mulher que foi fiel a ele. Por isso, deixa para lá, meu irmão. Não liga não. A mesma pessoa que aplaude, ela vai. A mesma pessoa que vai, abate nas costas. Se concentre na aprovação de Deus. Aprenda a contar os dias. Permita que Deus te recompense um dia. E se ainda não te recompensou, é porque não chegou o fim. Porque não faz sentido recompensar no meio. Só se entrega a coroa, o troféu por corredor que completou a corrida. Se estamos sofrendo, se estamos passando por dificuldades, é um ótimo sinal, estamos na corrida. Agora, se nós recebemos qualquer coisa, isso significa que homens nos colocaram num pedestal. Outra coisa, é que no momento em que nós recebemos a recompensa humana, nós estamos abrindo mão da recompensa de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Deus não divide a sua glória com ninguém, e a ideia de alguém receber glória do homem em detrimento da glória de Deus é basicamente dar pérolas aos porcos. Porque a recompensa, ela remete a senhorio. Quando alguém diz, parabéns, você está aprovado, isso pode vir somente de Deus. Se vem de qualquer outra pessoa, isso significa que você está preso às pessoas. Eu gosto muito de dizer que um pastor não trabalha para os membros da igreja. Um pastor trabalha a favor do membro da igreja, mas o seu chefe é Jesus Cristo, e ele é brabo, ele é violento. Eu não trabalho para vocês, graças a Deus. Trabalho para Jesus. Ele coloca, ele tira, ele faz, ele acontece. Como Paulo disse em 2 Coríntios 4, não permito que vocês me coloquem em tribunal humano, nem mesmo eu me julgo. Deus me julga. Deus nos colocará diante desse brilho, ou dessa condenação. Por fim, a verdade sobre a Bíblia é que o contrário de recompensa, galardão, é condenação. O contrário de ser recompensado por Deus é ser condenado por Deus. Ou você vai chegar diante de Deus e ser conhecido por Ele, ou você vai chegar diante de Deus e Ele nunca te conheceu. Porque, de fato, Jesus ele não condena a recompensa, perceba, Jesus ele não está dizendo, você deve trabalhar sem pensar em receber alguma coisa em troca. Não, Jesus está direcionando de quem a recompensa útil virá, e não é dos homens, é de Deus. Por isso, a nossa atenção deve estar voltada para obedecê-lo, porque se nós não obedecemos, nós não recebemos a única recompensa que é útil. E se recompensa é o contrário de condenação, isso significa que se eu não sou condenado, já recebi a recompensa. A nossa noção de galardão ela é meio complicada, porque a gente gosta muito de desigualdade social. A gente quer ser milionário aqui na terra em detrimento de quem é pobre.
Como diria os poetas Nat Roots, a riqueza do seu filho não será a pobreza do meu. E no céu não vai ter desigualdade social, querido. No céu não vai ter gente morando em mansão e outra pessoa morando num barraco. A salvação é o galardão do crente. Por isso, se somos salvos, se estamos com Ele, essa é a nossa alegria. Qual é a recompensa do André por servir ao Senhor tocando a bateria? Ser salvo. Não há nada que os homens possam fazer, não há nada que uma pessoa possa fazer, não há mais nada que Deus tenha que dar a mais para o André, porque ele já recebeu. Ele não faz para, ele fez porque ele já recebeu. Essa é a noção real de recompensa. E um outro fato, e último, sobre essa questão em específico, é que nós não podemos ser pedra de tropeço para as pessoas. Se nessa geração extremamente visual, tátil, extremamente sensitiva, visual, de luz, de refletor, de YouTube, ela está pautada em procurar ídolos, para industrializar, gente para colocar como produto. Nós temos que ter cuidado ao fazer boas obras. E aqui, eu gostaria de pegar esse texto do 1 ao 4 e dividir ele em 3 partes. O primeiro cuidado que você tem que ter é uma consciência do outro. Não faça boas obras, tocando trombetas, para o outro ver você, por 2 motivos. Primeiro, porque as pessoas são idólatras naturais. Se eu tocar trombeta, alguém vai me adorar, e eu estou servindo de pedra de tropeço para essa pessoa. O outro fato é que a idolatria do outro me destrói, me coloca como criador de alguém, como se eu fosse senhor de alguma coisa, quando na verdade nós somos pó, meu amigo. O outro fato é a consciência do eu. Eu devo tomar cuidado para o outro não me idolatrar, e eu devo tomar cuidado para eu não me idolatrar. O que a Bíblia vai dizer? Que a sua mão esquerda não saiba o que a direita faz, que eu não saiba o que eu fiz. Eu não posso escrever um currículo gospel, colocar na minha parede e falar como eu sou incrível. Precisamos começar a subir no altar, tremendo de medo, com temor, e descer ungidos de misericórdia e graça, sem entender o que está pegando. Sinceramente, isso daqui não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com nenhum de nós. Nós não faremos nada disso. É Deus. E dentro da espiritualidade cristã profunda, a noção de conhecimento, ela é íntima. Eu devo ter consciência do outro, devo ter consciência de mim e preciso ter consciência de Deus. Gênesis 16:13 diz: Tu és o santo Deus, aquele que vê. Se nós tivéssemos noção de que Deus vê, se eu for no mais profundo abismo, ali o Senhor está. Onde eu posso me esconder da sua face? Deus vê. Se nós tivéssemos noção de que enquanto estamos aqui, irmãos, eu não participo desse culto mais do que você, porque Deus vê a mim e vê a você. Eu sou quem fala, mas você é quem ouve. Prestamos culto enquanto falamos e enquanto ouvimos. Se tivéssemos noção de que Deus nos vê o tempo todo. A Shema de Israel: ouça Israel, o Senhor, o único Deus é o Senhor. Quando acordássemos, soubéssemos dessa realidade, termos noção de que Deus vê o que vemos, de que Deus ouve o que ouvimos, de que Deus sente o que sentimos, teremos um culto que se expandiria do templo, do clero, do tempo, do espaço. A nossa vida seria uma adoração a Deus, porque Deus está vendo. Irmãos, talvez você não está sentindo um arrepio na pele agora, talvez você não está percebendo a presença de Deus com o seu corpo, mas Deus está percebendo você. Talvez você não esteja vendo Deus, e não está, porque Ele não é visível aos olhos, mas Deus está te vendo, porque você é visível aos olhos dEle. Logo, essa espiritualidade profunda, bíblica, ela não está ligada a grandes marcos. Não há nenhum culto melhor do que o outro, não há um dia melhor do que o outro. Deus está com seus olhos por toda a eternidade. A consciência que precisamos ter e desenvolver nas nossas vidas, ela está ligada muito mais a uma percepção
de que Deus está nos observando, e ponto, e de que isso é o suficiente, do que o que eu fiz, deixei de fazer, porque é o secreto que vemos aqui, ele não é uma opção, ele é a sobrevivência do crente, porque Deus é o único que deve ter consciência de todas as coisas nesse momento. Deus é aquele que vê, né, Nina? Ele está vendo. E aí, o texto vai continuar, e no verso 5 a gente tem o segundo tripé da espiritualidade dos fariseus, que além de dar esmolas, entendia, dos judeus, que além de dar esmolas, entendia que a oração era primordial. De fato era, de fato é. Só que Jesus ensina novamente como orar. Todo mestre, ele ensinava orações para os seus discípulos. João Batista fez isso. Todos os mestres faziam isso. E é interessante perceber que Jesus, ele muda a direção totalmente. O primeiro ponto é porque nós precisamos revisar a nossa semântica sobre as coisas, o significado de cada coisa, o que é o que é. Se eu disser para você a palavra manga, tem gente que vai pensar na fruta, tem gente que vai pensar na manga de roupa. Se eu disser a palavra banco, vai ter gente que vai pensar um banquinho que é para se assentar, vai ter gente que vai pensar no Nubank. A oração, ela tem um sentido único e que traz para nós algo interessante. Se nós colocarmos algo diante de nós, tem uma pergunta que responde muito ao significado daquela coisa. E é notável, ou seria interessante, se a gente olhasse para a oração e nos perguntássemos, por que nós oramos? Por que é que você ora? Por que é que eu oro? E é um fato muito simples e profundo. Nós oramos pelo simples fato de que estamos distantes. Conversamos, nos inclinamos a Deus, pelo simples fato de que, em um dado momento, saímos do jardim. Em um dado momento, não temos mais a visitação como era no início dos tempos. E logo Deus nos deu um caminho aberto através da oração, para que a gente ore ao Pai. Por isso a oração não é simplesmente falar com Deus. Oração é se encontrar com Deus. E assim como encontrar alguém não é simplesmente ficar tagarelando com ela, orar exige muita intimidade. Orar exige conexão profunda. Pedro, então eu tenho que ser íntimo o suficiente? Não, quando a gente está falando de Deus que conhece todas as coisas, Jesus, por exemplo, vai apresentar para a mulher samaritana que a adoração que era real era aquela em espírito e em verdade. A adoração em espírito e em verdade. Por isso, uma oração profunda é uma oração que não seja hipócrita. Uma oração profunda é uma oração onde nos apresentamos para Deus de forma genuína e podemos ser conhecidos de forma genuína. O que é que o pecado destruiu no jardim de bate-pronto? A capacidade de Adão e de Eva de ficarem nus, sentiram vergonha, se cobriram, pouparam-se de quem eram, tinham vergonha uns dos outros, tinham vergonha de Deus, tinham vergonha de si mesmos. A oração é esse ponto da história, essa interseção entre céu e terra, onde nós podemos olhar para Deus e mostrarmos quem somos de verdade, falamos o que temos que falar. Como o Salmos 13 vai dizer, até quando, Senhor, eu vou sofrer? Até quando? Até quando? A espiritualidade, por exemplo, dos Salmos nos mostra que a adoração não é sempre celebração, a adoração é a inclinação da verdade, dizer o que está acontecendo, dizer quem você é de verdade, admitir a sua pequenez diante de Deus. Por isso a oração se apresenta para nós de forma genuína, onde esse orar é se despir. Orar é uma conversa entre três pessoas, é uma conversa entre quem está orando, entre Deus e você mesmo. Ao orarmos
diante de Deus, Deus nos apresenta a verdade sobre quem somos, a verdade sobre quem Ele é. E talvez esse seja o fato pelo qual muitas pessoas fogem de Deus. Porque ao se encontrarem com Deus, João, se encontram com quem elas são. E descobrem que estão peladas, que são pó, pecadores. É um fato. Quando nos encontramos com Deus, Deus nos coloca como rebanhão, vai dizer, banda azul, como espelho nos olhos, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Espelho. Por isso, orar é se colocar diante de Deus com verdade. E se tem uma coisa que Jesus bateu, se tem uma coisa que Jesus se revoltava de forma clara, era a hipocrisia. A palavra hipócrita era a mesma palavra para ator. O que o ator faz? Ele finge ser alguém que ele não é. Ele se coloca como alguém que não é. E o que é que Jesus está combatendo? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Não seja como alguém que finge ser quem não é. Não finja não ser pecador, porque como o Provérbios vai dizer, há uma geração que nunca se lavou do pecado, mas que se considera pura, de banho lavado. Se coloque diante de Deus. Se hoje você não fez essa oração de confissão, de dizer para Deus, Deus, eu estou vacilando feio, eu estou escorregando na graxa, estou dando mole. Irmão, não coloque um terno e uma gravata, não se coloque nos lugares mais altos, não exponha uma espiritualidade profunda quando não há. Por isso, orar é se colocar diante de Deus. O outro ponto é que orar não é simplesmente falar. O que a Bíblia está dizendo aí? Que a oração, Deus, não é que Ele ouve. O que sua Bíblia está falando? A oração, Deus vê. Mas oração não é falar com Deus? Está vendo? Não é só falar, Deus vê. Salmos 22, 3 vai dizer que Deus é o santo que habita no meio dos louvores do seu povo. Deus não habita em meio à música, barulho, dó menor, ré menor. Deus não habita em meio de cordas. Deus habita no meio dos louvores. Sabe qual é a diferença entre música e louvor? O coração de quem canta. A mesma música, na boca de duas pessoas, pode ser música e adoração profunda, contrita, quebrantada. Por isso, orar não é simplesmente falar. Os puritanos, eles tinham uma frase sobre a oração, porque eles acreditavam que orar era contemplar a face de Deus. Então, eles entravam numa brisa muito doida, ficavam chapados de Deus. Eles acreditavam que orar era a expressão clara do salmista: o seu rosto resplandecerá sobre mim. O que Deus falou quando resplandeceu? Tchau. Contemplei, vi, percebi. É algo muito profundo. E aqui eu tenho que lembrar de Madre Teresa de Calcutá. Perguntaram para ela assim: o que você fala com Deus quando você ora? Eu não falo nada, eu só escuto. E o que Deus te fala? Ele não me fala nada, Ele só escuta. Porque a oração não é falar palavras soltas. A oração é um derramar do Espírito do cristão. Como? Sei lá, meu irmão. Para todo o Salmo 23 tem um Salmo 22. Para todo o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tem um Deus meu, por que me abandonaste? E logo a oração é esse livre acesso ao Pai, onde a gente entra e se derrama. Nada diz, nada escuta, mas aconteceu de tudo. Um relacionamento genuíno, porque com Deus também é necessário intimidade no secreto. Por isso, nós estamos nesse ponto, onde cada dia mais a gente está vivendo exatamente o que Jesus está dizendo aqui.
quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles acham que pelo muito repetir, vão conseguir coisas, ou fazer com que Deus se incline à vontade deles, ou que eles irão fazer uma barganha. Vocês não. Quando vocês orarem, orem dessa forma. E aí a gente tem a oração mais conhecida. Vamos juntos. Pai nosso que estás nos céus. A palavra que Jesus usa aqui nesse momento é uma exclusividade de Cristo. Sabia-se que havia o pai Abraão, havia o pai Israel, havia o pai Isaac, pais do povo judeu. Sabia-se que Deus era pai, mas ninguém chamou Deus de Abba, pai. Ninguém disse Abba. E sabe o que é mais interessante? Abba não é uma palavra com uma semântica clara. O que é Abba? Abba é uma balbuciar das palavras de um neném. Então a oração, antes de mais nada, ela não é um recurso de alguém eloquente. A oração é o recurso de um bebezinho que não sabe falar, que não planeja longos discursos. É alguém que se apresenta diante de Deus, não porque tem algo a dizer, mas porque ao balbuciar qualquer coisa, adivinha quem aparece? Seu pai. Eu fico imaginando que essa é uma das palavras que nós podemos dizer que surgiu antes do sentido. Eu crio essa garrafa, ela existiu primeiro, depois eu coloquei o nome dela, concorda? Como é que Deus faz com Adão? Adão, aqui estão os animais, coloque nome neles. Orangotango, ótimo nome, tinha cara de orangotango. Aba não é assim. O bebê fala aba. Por que ele fala aba? Está aprendendo a falar, meu amigo. Ele não sabe o que é aba. Mas de repente o balbuciar de uma criança com fome, desesperada, reclamando, alguém aparece, o pai dela. Por isso a oração é uma identificação clara de quem é o seu pai. Todas as nossas orações, nós estamos balbuciando coisas. E mesmo que seja Deus, pode ser qualquer pessoa. E não o santo Deus. Dizer Abba é clamar pelo senhorio, é dizer o Senhor é o meu Deus, é o meu Pai. Clamar Abba é gritar um eco, e Deus é o som que preenche esse vazio, respondendo a nós. E esse Pai, Ele está em um lugar. Pai nosso que estás no céu. Qual que é a próxima frase? Venha a nós o teu reino. Ao perceber essa espiritualidade profunda, nós notamos que, diferente da espiritualidade dos fariseus, que Jesus vai dizer que eles ficavam pedindo coisas, quando na verdade o pai deles, sabe por que eles pediam coisas? Porque eles não tinham aba. Então eles tinham que ficar pedindo. É óbvio, eles tinham que negociar com o pai deles. Eles tinham que ter muito recurso quando falavam, porque o Deus da cabeça e do coração deles era manipulável, era uma força mística. O nosso Deus não. Nós estamos como Pedro afundando no mar, e se nós gritarmos, socorre-me, Ele vem, porque Ele é Abba. Ele não está negligenciando os seus filhos. Deus não está olhando para nós, rolando, balbuciando, clamando por ajuda e ignorando. Ele se apresenta. E quando se apresenta, nós temos uma profunda consciência do que Jesus considerava útil dentro de uma oração, e que era primordial. Porque depois Jesus pede por pão, ele fala, olha, vocês devem pedir por pão, e que mais para frente nós veremos que não é simplesmente pão, mas antes disso, vai dizer, venha a nós o seu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Abra sua Bíblia aí em Mateus 9. Mateus 9. Mateus 24.
Mateus 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. É isso. O que a Bíblia está dizendo? O reino de Deus virá, sim ou não? Sim ou não? Virá? Sim. É uma certeza? É. Mas por que é que Deus está dizendo que nós devemos pedir? Por que é que Deus está olhando para nós e está falando? Vocês devem clamar. Ele virá? Virá. Mas vocês devem pedir. Porque nós não estamos adorando a um Deus que um dia nos sequestrará desse mundo. A nova Jerusalém descerá dos céus. Deus não está no céu, simplesmente. O nosso Deus está no céu e os seus filhos estão aqui na terra. Nós estamos numa busca maravilhosa, linda, Felipe, profunda, em que a gente está trazendo beleza para o mundo. Eu e você, a gente está ajeitando as coisas, irmãos. Por isso a oração de um servo de Deus é, antes de mais nada, que o reino dele venha, que as coisas sejam alinhadas, que as coisas melhorem. A gente não está no mundo imune às coisas. Lá no Salmo 115, no final dele, lá no verso 15, vai dizer assim, no verso 16, vai dizer assim: os céus pertencem ao Senhor que criou os céus e terra, mas a terra Deus deu ao homem. Logo em seguida ele vai falar assim: os mortos não louvam, os mortos não fazem nada, mas nós proclamamos o Deus Altíssimo. Estamos aqui na terra, e se estamos aqui na terra é porque temos uma missão. Adolescente, você nasceu no tempo certo, na família certa, no bairro certo, para fazer a coisa certa. Deus te chamou com uma missão. Neemias não tinha que nascer em nenhuma outra época. Nasceu no mês de Nisan, na cidade de Suzã, sendo filho de quem era, para fazer o que tinha que fazer. O problema é nós nos apresentarmos diante de Deus como alguém que viveu aqui nessa terra, e porque estava tudo destruído, nós nada fizemos. Jeremias 29, lá no verso 3, 4, se não me engano, Deus vai dar uma ordem para aquele povo. Vai falar assim: enquanto vocês estiverem aqui nessa terra, plantem vinhas, construam casas, casem-se, tenham filhos, tratem da prosperidade desse lugar, porque a prosperidade desse lugar depende de vocês, e vocês dependem deles. Nós não estamos aqui nessa igreja, nesse tempo, lá na sua casa, na sua família, na sua escola, para nada. Você é um servo do Senhor. Você tem que buscar o reino de Deus e clamar para que Ele venha. E meu irmão, se eu estou aqui, se você está aqui, é um significado claro que Deus tem um desejo. É um significado claro que Deus quer fazer alguma coisa. E nós precisamos, mais do que nunca, buscar essa vontade. E como essa vontade se expressa no fim dessa oração? Jesus vai dizer logo em seguida: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. A espiritualidade bíblica, ela vai mostrar para mim e para você duas coisas. A primeira é de que não há problema em virar para Deus, em olhar para Deus e clamar por uma necessidade. Mas a gente tem que ficar muito atento a isso, porque quando a Bíblia diz que nós precisamos chegar diante de Deus com as nossas ansiedades, a gente tem que apresentar elas com orações e súplicas. O que mostra claramente na Bíblia que oração é diferente de súplica. Tem muita súplica que acha que é oração, e tem muita oração que acha que é súplica. E pasmem, talvez se a gente se desafiasse a fazer uma oração onde a gente não pede por coisas, muito de nós não oraríamos mais. De tanto que a nossa oração é basicamente uma súplica, uma lista de coisas que a gente está apresentando para Deus fazer. A gente chega para Deus com uma Google Agenda. Segunda eu quero isso, terça eu quero aquilo, quarta-feira eu preciso disso. E de repente a gente não está orando, nem buscando o pão de cada dia. Porque se tem uma coisa que essa espiritualidade mostra, é que o pão nunca é meu, é nosso. Para começar, essa espiritualidade de necessidade, de súplica, ela é sempre coletiva. Eu não peço alguma coisa para mim, eu peço alguma coisa para nós.
Quando Abacuque ora ao Senhor, clamando para que Ele fizesse alguma coisa no seu tempo, ele diz o quê? Aviva a tua obra, aviva a tua obra, ó Deus. Mas nós somos a geração que vai para o canto do salão e fala: Deus, eu quero queimar, eu quero ser um adolescente diferente da minha geração. Eu não quero ser um cara diferente da minha geração, eu quero que a minha geração seja igual a mim. Eu não quero ficar sozinho, eu não quero ver uma igreja ruir, eu quero estar na fogueira do Senhor, eu quero que o pão seja nosso, eu quero ver um movimento de espiritualidade profundo no nosso tempo. Agora, se você está o tempo todo orando para que você tenha coisas, dinheiro deixa de ser dinheiro e se torna mamon, e espiritualidade se torna mística. De repente você é o cara que tem o charamanaia, você é o cara que tem o poder, você é um manipulador de forças espirituais, você é o cara que pede para você quer ser um destaque nesse tempo. Perceba, hipócrita, se coloca diante de lugares altos para ser o que não é. Então logo, esse pão que se apresenta como nosso, ele não pode ser colocado apenas como pão físico. Existe um teólogo, que eu esqueci o nome, do século XVIII, ele vai apresentar que a palavra que é usada aqui para pão, ela não é pão físico apenas, mas remete ao pão que era dado no deserto, o maná que caía do céu todos os dias, e que, por exemplo, na sexta-feira, caía para sexta e para sábado, porque sábado era dia de descanso. Logo, esse pão que se apresenta para mim e para você, ele não é material apenas, ele não é de cunho tocável, visto apenas, é uma saciedade das nossas necessidades espirituais. Deus sacia a nossa fome e a nossa sede espiritual. Quem aqui melhorou a vida depois que conheceu Jesus Cristo? Quem aqui pode levantar a mão em nome de Jesus? Quem aqui está comendo e bebendo, melhor dessa terra? Jesus é o melhor. Quem aqui está? Sua vida não melhorou não, meu irmão? O que você precisa mais? Você não precisa de festa não, brother. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa se aprofundar de forma cabulosa nesse pão. E por que é que ele não é momentâneo? É porque você não chega e fala: Deus, me dá uma padaria. Não. O pão nosso, como é que é? O pão nosso nos dai hoje. Hoje, agora. Ao meu ver, o padeiro é mais importante que o pão. Chegar diante de Deus todos os dias é mais importante do que simplesmente ter. Eu não quero simplesmente pão, eu quero o pão de todo dia, amém? Eu quero me apresentar diante de Deus todo dia. Irmão, vamos ser sinceros, todo mundo aqui já teve um voo panorâmico espiritual. Você já visitou o Everest? Você já virou e falou assim: cara, eu tô no manto, eu tô voando, brother, eu tô queimando, E você também já experimentou, obviamente, depois de um Everest espiritual, um abismo espiritual. Se você não experimentou isso, eu acho que você não é nem humano, você é um anjo, um querubim. Mas sabe qual que é a verdade? Não estamos tão alto que a gente não tem que se apresentar para Deus e pedir pão, Rafa. E nem estamos tão baixos que somos incapazes de clamar pelo pão de cada dia. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. O que Jesus fala para aquela igreja que tinha boas obras, era tudo de bom? Volta aonde caiu. Pede o pão, meu irmão. Está com fome hoje? Brother, deixa eu te falar aqui. O buffet de Jesus está rodando no salão. Você está com fome hoje? Jesus tem pão. Come da mesa. Sacia essa fome espiritual que você está tendo. Para de querer ter pão para ter poder e começa a ter pão todo dia, para se alimentar todo dia. Aprende a ter dia cinza. A gente perdeu a capacidade de ler salmos, sabia?
Porque ou a gente está bem demais, ou a gente está um lixo, incapaz de ler a Bíblia. E a gente não aprende a todo dia ter uma vida de pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí, eu gosto muito de um paralelo massa, que é a ideia de que essa oração do Pai Nosso, ela é como se fosse um RG de Deus, de quem é cidadão do céu e quem não é. Perceba, você se apresentou nesse reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí de repente a gente começa a observar como é a constituição desse reino. Primeiro, Deus não deixa ninguém passar fome. Ninguém passar fome. Deus é rei desse reino. Agora, pula 2 páginas aí da sua Bíblia, Mateus 9, agora sim, Mateus 9, Lucas 4, Mateus 9 é no final, Lucas 4, oh, mano, que doideira, ulalau, eu gosto muito disso daqui. Mateus 4, 18, Jesus chegou na sinagoga, lá na cidade dele, para falar assim, o Pai está on, o Messias chegou, salvação chegou, e o que ele vai falar? Ele vai ler Isaías, e olha só o que ele vai falar, verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Se você ler Lucas 1, você vai descobrir que esse era o ministério de João Batista também. Ele veio para preparar o caminho daquele que iria proclamar o ano do Senhor. Deixa eu te explicar a nomenclatura do que é ano do Senhor. O povo judeu, a cada 50 anos, tinha o ano do perdão. A cada 50 anos, se você devia a alguém, você tinha que perdoar essa dívida. E se alguém te devia, você tinha que perdoar. Estava tudo perdoado. Se você comprou o terreno de alguém, você tinha que devolver. Terrenos próximo desse tempo de perdão eram vendidos mais barato. Porque era o ano da graça do Senhor. E adivinhe só, o que é apresentado como credencial para ser um cidadão do céu? Leia o Pai Nosso comigo. Mateus 6. Olha só. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Num reino em que o ano da graça do Senhor foi proclamado, num ano em que o rei virou para a Júlia e falou assim, Júlia, você me deve a vida, eu estou te perdoando. A Júlia não tem direito de negar perdão para ninguém. Porque Jesus veio, proclamou o ano da graça do Senhor, e agora todo mundo está perdoado. Por isso, para ser cidadão do céu, você entende que o rei não vai te deixar faltar pão, e ele não admite que tenha gente culpada no seu reino, com crédito, débito entre si, porque Deus perdoou a todos. E por fim, para ser cidadão do céu, você tem que deixar de ser cidadão do inferno, meu irmão. E aqui eu falo no sentido mais claro da palavra. Verso 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Meu irmão, essa espiritualidade de que Satanás e Jesus estão num cabo de guerra não existe. Essa ideia de que crente fica endemoniado, está por fora. Satanás não toca no sangue não, meu irmão. Para de achar que Satanás tem um peso maior do que o nome de Jesus. Para de ficar nessa ideia de que Satanás está fazendo alguma coisa superior à obra de Cristo. Até a tentação ele livra, porque lá no deserto ele venceu a tentação. Essa espiritualidade onde eu me apresento para Deus e fico lá, ai Deus, o diabo está me pegando, o diabo está me encostando, o diabo está me apertando, não é cristã, não é uma espiritualidade bíblica. A espiritualidade bíblica, ela tem um rei, esse rei reina, ele é domínio e poder, e ninguém toca nos seus servos.
é um maligno. Quando a Bíblia fala aqui do mal, não é uma situação corriqueira, meu pneu furou, denunciaram meu Instagram, não é isso não. É um maligno, o poder de Satanás sobre nós. Qual é a única coisa que ele vai ter acesso? A tentação. A tentação de quê? De deixar de ser cidadão do céu. A tentação de querer flertar com o maligno. E isso, Jesus venceu. Por fim, como a gente leu aqui no texto, Jesus encerra a tríplice admoestação que ele fez. Ele fez uma admoestação sobre esmola, fez uma admoestação sobre oração e, por fim, ele puxa a orelha sobre o jejum. Ele olha para aqueles hipócritas fariseus e, diante de uma espiritualidade que era de holofote, eles se apresentavam com o cabelo todo bagunçado para mostrar que eles estavam jejuando. E aí a gente aprende uma coisa que é muito profunda, e agora sim, glória a Deus, está em Mateus 9, 14. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias em que o noivo será retirado, então jejuarão. O que é o jejum dentro da espiritualidade cristã? É basicamente uma expressão de saudade do céu. Depois de clamarmos para que o reino de Deus venha, depois de dizermos que as nossas obras de justiça, elas não vão ser colocadas acima da glória de Deus, nós expressamos claramente que não há dó, humilhação diante dos homens, mas que o jejum, ele representa claramente uma saudade que nós temos do céu. Eu preciso dizer, irmãos, não negligencie o jejum na sua vida. Jesus jejuou. Eu não sei se você é melhor do que Jesus, mas Jesus jejuou. Se Jesus, Filho de Deus, jejuou, quem somos nós para não fazer isso? Mas certamente, o Jesus, ele não é um ato de barganha com Deus. O jejum é uma clara demonstração de que nós queremos, estamos pedindo, clamando, para que essa carne, que não quer o reino, ela possa ser aplacada em favor de uma alma que anseia por Jesus. Eu quero orar com você. E eu quero clamar para que a nossa espiritualidade não seja centrada em homens, em mulheres, em sistemas, ou em uma religiosidade que é possível de medir, mas que você, mesmo aí, mesmo no nosso meio, cercado de tanta gente, você possa entender que ir para o secreto não é apenas fechar a porta do seu quarto, mas estar no secreto é estar como você é de verdade diante de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar?